O avião cai e mata todos da diretoria. Mentira! Boa noite, mais um PowerCast. Também tá. Não quero. O tio Gelzinho do Tio Biru. E hoje estamos com nossos convidados, junto com uns brabos de bom PowerCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na Curadoria Digital em mais um PowerCast. E com um amigo aqui da curadoria, que está basicamente desde que a gente chegou em Taquara, foi graças a ele. Gostaria que tu te apresentasse, contasse um pouco da tua história, e aí a gente vai batendo essa conversa aí na próxima hora. Então, Marcelo, meu nome é Denis Baderman de Lemos, um sobrenome alemão e um espanhol. E estou com 59 anos, já vou fazer uso da lei logo. No mês de abril já estou completando meu 60, então passo a ser idoso. E aí vai ser completamente tudo diferente. Eu vou ter direito à vaga ali na frente, tudo. Né? Hoje eu não pude, tive que estacionar e pagar, mas então daqui um pouco não vou precisar. E sempre morei em Taquara, sou taquarense de raiz. Acho que Taquara é uma cidade bacana. Tem muita coisa para melhorar, a gente pode também ajudar, mas sou advogado, me formei em Direito em 1985. Em 86 abri meu escritório. Eu estou no mesmo endereço há 36 anos. Caramba! Completo agora, dia 26 de fevereiro. 36 anos de porta aberta, atendendo sempre. E depois alguns cursos, né? A gente foi fazendo pós-graduação em Direito da Administração Pública, em Direito Político, também fiz um pós, que me deu uma visão diferente das coisas também, porque ali junto com o estudo tinha um outro caminho que eu trilhava com relação à minha vida, e me foi muito útil ter estudado, ter feito esses cursos. E também eu sou advogado de prefeituras, de câmaras de vereadores, tiro prefeito das frias, às vezes, em termos de processos. Gosto muito de trabalhar com câmaras de vereadores, porque tu trabalha o vereador, né? Aquele que está bem em contato com a comunidade. Que é o primeiro a ser cobrado. Que é o primeiro a ser cobrado, exatamente. Então, tudo isso faz parte de uma trajetória e muito processo. Muito processo. Vamos começar lá do princípio, então, porque tu é um princípio cara tanto da política quanto do setor privado. Como é que tu conseguiu levar essas duas coisas? Qual foi a primeira que tu teve contato? Como funcionou a tua vida para te chegar hoje, ser um advogado hoje de Câmara de Vereadores, entender da política, entender da história da nossa região, como a gente foi formado? Onde começou? O que começou primeiro? Nossa, aí eu teria que voltar lá. Vamos ir e voltar várias vezes hoje. Meu bisavô veio que hoje é a Polônia. Aliás... Legal pra caramba. Ali tem uma história legal. Tu quer ver uma coisa? Onde hoje é a Polônia, nós estamos pertinho de Auschwitz. Sim. Ele nasceu. E bem pertinho dali tem uma cidade chamada Cracóvia. Sim. Tive o prazer de ter estado na Cracóvia há uns anos atrás, para poder ver aquele ambiente, para ver onde é que meu avô tinha nascido, né? O meu bisavô, aliás, o Baderman. E percebi que aquele era um ambiente bacana, era a antiga Alemanha ali. Sim. Depois da guerra, claro, todos os territórios se ajeitaram. Né? Se dividiram. Mas a Cracóvia, desde o século III, IV, caramba, era um reino. Era o reino dos dragões. Então, o rei da Cracóvia, que era um reinado que tinha naquele território, ele tinha o dragão como um símbolo de força. Sim. E até hoje, se tu chegar na frente do castelo, lá está lá o dragão que solta a chaminha. Lá. Então, de lá que a gente vem. E meu bisavô vem para o porto de Itajaí, em Santa Catarina. Olha só. Compra 2 mulas, ele e minha bisavó, e seguem a pé. O destino era Buenos Aires, a pé, de Santa Catarina até lá. E aí, ao subir a Serra do Rio do Rastro, vir por cima, pelos campos de cima da serra, sim, ele começa a descer o caminho que hoje é a RS 20. E chega aqui, bem pertinho do quilômetro 4, um pouco mais adiante, tem um parque temático ali, tem uma casa antiga. Sim, sim. Pois esta casa antiga era a casa do seu Schmidt. Era um Ele sabe todo o histórico. Era o entreposto do seu Schmidt, que vendia ali charque, sal, tinha também no andar de cima uns quartos para alugar, porque passavam muitos tropeiros por aqui. Sim. E meu bisavô e minha bisavó ficaram ali, começaram a conversar. O seu Schmidt também era alemão, começaram a conversar. E o seu Schmidt disse: não, peraí, não vai para Buenos Aires, vai para Rolante.
Rolante tem terras férteis e são baratas. Vai lá e tu vai ver que ali é o lugar. E meu bisavô então foi para lá. Olha só. E começou com uma ferraria em Rolante, na vilinha que tinha lá, e foi muito bem. E depois veio para Taquara, porque Taquara já era uma cidade Maior. era maior e aqui era o centro das coisas, né? Taquara Era o centro de tudo. era porque Canela, Gramado, Três Coroas, Igrejinha e Parobé se tornaram independentes dentro do município da área de Taquara. Exatamente. Então isso tudo, dali para cá, meus bisavós vieram aqui hoje, onde é a Lebes, onde é a Delta Sul, onde tem meu escritório aqui no centro da Júlio. Tudo isso aqui pertencia a eles. A quadra de lá também, toda a quadra praticamente era deles. Eram 3 irmãos, que meu bisavô teve 3 filhos e uma filha. E os 3 formaram uma fundição. A Baderman Fundição, que se tu chegares hoje em Porto Alegre e olhares os hidrantes, aqueles vermelhos, Sim. está escrito lá, Baderman e companhia. Então foram feitos aqui em Taquara. Então a gente tem esse link aí com relação Com a história do Rio Grande do Sul. com a história do Rio Grande do Sul, com a história de Taquara. A gente faz parte de todo. E já meu pai é Lemos, né? Vem do lado da Espanha, família muito pobre, muito carente. Ele nasceu em Porto Alegre, veio para cá para cuidar dos avós dele, meus bisavós, que tinham uma casa de comércio onde hoje é o Banco Sicobi. Sim. Então, lá na esquina, mas não, a esquina pertencia a Eblin e Fleck, está lá escrito na fachada do prédio. Grandes comerciantes da cidade, riquíssimos. E do ladinho, bem na última porta, pela Tristão Monteiro, Sim. bem no cantinho lá, era o entreposto do meu bisavô. E meu bisavô ficou doente, meu pai veio para Taquara com 13, 14 anos, assumiu lá o armazém do meu avô e foi embora. Comprou a esquina, depois foi comprando, foi trabalhando, foi fazendo, acontecendo e está aí. A gente tem uma história bacana de ter, de um lado, tanto materno como paterno, uma história bacana de crescimento junto com a cidade. Sim. De engajamento. Que se desenvolveram ao mesmo tempo. Isso deu condições, nossa família é muito grande, Sim. deu condições da gente sempre ter. Minha mãe é professora, então, e professora de artes, professora de música. Então, você em casa tinha que tocar pelo menos um instrumento. Pelo menos um instrumento. Pelo menos um. Então, assim... Parece curadoria aqui, todo mundo toca. Tem que tocar, porque música é tudo, né? Música faz parte do crescimento da pessoa. E eu toco, então, hoje piano e violão. Então, eu faço meus arranjos das músicas, mas faço isso lá na minha casa. Tocar em público é muito complicado para mim. Sou muito, Ser avaliado. eu sou tímido demais. Ah, tá bom. Então, a gente vem, né, Marcelo? Vem nesse caminho. E aí, com 13, eu me lembro dos 13 anos porque, não pelo número, mas porque naquela etapa da vida, antes de entrar no 2º grau, eu já participava de movimentos de liderança dentro da igreja evangélica, aqui da Igreja do Relógio. Então, ali eu liderei o grupo de jovens durante uns 8 anos, eu fui o presidente, que eles chamavam, liderando o movimento da igreja, tocava violão na igreja, fazia essas coisas todas, aproveitando também para aprender um pouco de como tu lida com pessoas, porque naquele momento a gente não tinha nada. Telefone para poder fazer uma ligação, você levantava o gancho, tocava uma manivelinha e chamava na telefonista o número que você queria. Sim. Hoje você tem aí todo Sim. esse negócio. Então a comunicação tudo tá era conectado. muito difícil. Meu avô, o Baderman, ele me deu de aniversário com 14 anos, me deu um rádio, a válvula, dos grandes, potentes. E a casa onde a gente morava era justamente aqui, nesse prédio. Onde está a curadoria hoje. Uhum. E eu fiquei nos fundos, onde tem a garagem. Sim. Ali eu fiz uma antena, levantei 2 paus, passei um arame, com 14 anos, e fui escutar rádios internacionais. Olha só. E me tornei DXista. O que significa? PY e PX, você sabe, é aquele rádio amador, né? Uhum. São rádios, e eu era o DXista, o rádio escuta. Na época existia o Dentel, que é o Departamento Nacional de Telecomunicações, que fazia o controle. Na época, estou falando na época da ditadura, né? Sim. Então eles faziam o controle de tudo, telefone, cartas, telegramas.
Só existiam esses meios de comunicação, eles controlavam tudo. Então, eu começo a escutar, a primeira rádio que eu escuto foi a rádio Hilversum, da Holanda. Hilversum fica bem, Hilversum se escreve, fica bem pertinho de Amsterdã. Tive agora o prazer de, 2019, fazer uma visita lá na rádio também, na estação. E tu conheceu a estação que tu fui lá. escutou Isso. com 14 anos. Isso mesmo. Caramba. Foi. Mas tem uma outra. Mas peraí, que tem uma outra história antes disso. Isso agora é 2019. Então, escutei a rádio Hilversum, programas em português para o Brasil. Eles mantinham lá na Holanda em ondas curtas tudo. Hoje nem existe mais, né? Ondas médias já nem existe, que é o AM, está desaparecendo. Ondas curtas, então eu sintonizava ali de noite, terminava minhas tarefas de casa e 7h, 7h30, ia para o rádio, saía às 11h30, meia-noite. E ficava escutando os programas em português. Muito bons os programas. Tinha programa em português lá, de lá para cá. Foi a primeira rádio. Depois eu comecei a girar o dial e começou a aparecer outras rádios em português. Mas da onde? Peraí. Aí comecei a sintonizar BBC de Londres, programas em português. Rádio Deutsche Welle da Alemanha, programas em português. Rádio A Voz da América e a Rádio Canadá Internacional. Essas eram as principais rádios que eu escutava. Todos os programas, anotava, tinha meu caderno de anotações e tal. E eles diziam, se você quiser divulgar o seu nome, seu endereço, para ter na nossa escuta, ter amigos que queiram entrar em contato com você, você faça. Então eu fiz isso. Houve uma época que eu tinha 123 correspondentes por carta em todos os lugares do mundo. Isso já com 15 anos, talvez. Mas como tu conversava com essas pessoas? Mandava por carta. Tá, mas era em inglês, em português. Espanhol? Em português e espanhol. Daí eu comecei a estudar um pouquinho de espanhol, porque com 14 anos eu fui fazer um curso de dechismo, que é a especialidade daquilo que eu estava me focando, que era rádio escuta. Então, com 17 eu me formei pela Rádio Hilversum, peguei meu diploma, levei na Dentel, nesse departamento aí, lá em Porto Alegre, e obtive meu registro de dechista oficial. Então, eu tinha condições de fazer um informe de recepção para essas rádios internacionais, para dizer como o sinal estava chegando aqui, que tipo de programa e tal. Que legal. Então, isso foi legal. E em 1996, que foi a minha segunda viagem para o exterior, eu fui a Londres. E lá chegando, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a sede da BBC. E quando eu chego, eu me assustei, porque era um prédio da Segunda Guerra, ele ficava numa esquina, e o prédio era em curva. E eu olho para aquele prédio, eu não sei, eu me lembro assim, do prédio muito grande, muito grande. Eu me assusto, será que eu entro aqui? Será que eu não entro? Entrei. E aí o cara da portaria disse, claro, veio como se me atender em inglês, o meu inglês era tipo fajuto lá em 96, né? Apresentei meu passaporte, eu sou da equipe brasileira de rádio escuta, assim, bem fajuto. E ele pega meu passaporte, entra computador, que nós no Brasil nem tínhamos em 96. Era tudo muito precário. Ele entra no computador e diz, uau, sistema. Já achou meu nome e já mandou um cara da equipe brasileira vir me receber. Nossa. Cara, conheci um prédio com 32 estúdios de transmissão simultânea em 38 idiomas. Caramba! Ao mesmo tempo. Parecia uma torre de Babel que eu tinha entrado. Sim, todo mundo falando uma língua diferente. Uma loucura. Era uma loucura. E aí foi. Então essas coisas, isso eu tinha ali, né, uma idade legal, que é quando tu aprende bastante as coisas. Sim. Então todo esse mundo ele do rádio, da telecomunicação, da internet, das coisas, principalmente quando tem vídeo e voz, ele é um outro mundo. Ele é um mundo que você pode fazer o que você quiser, Sim. de bondade e de maldade. Mas se quiser usar para bondade, nossa, é infinito. É infinito. Bom, mas aqui nós estávamos lá em 17 anos, né? A gente estava falando como tu teve teu contato primeiro com o mundo Meu Deus. do mercado privado ou com a política. Pelo que tu me falou, tu já estava na igreja, tocando coral e já sendo um agente político de relacionamento entre as pessoas. Exatamente. E de liderança. E eu não me dava conta disso. Era natural. Era natural as coisas. E daí com
Daí, com 17 anos, eu fui para Porto Alegre para me preparar para o meu vestibular. Com 18 eu fiz o meu vestibular. Fui um tempinho antes, fui em dezembro, para me inscrever para o vestibular da URGS e da PUC, que eram os dois da época. Sim. E aí eu saí de Já casa. eram tradicionais, né? Eu saí de casa, fiz meu teste vocacional no IACS, onde eu estudava lá. Terminei meu segundo grau lá. O Iax tem 80 anos, mais de 80 anos, deve ter uns 90 aí já. Com certeza, se eu tenho 60. Eu também me formei no Iax, é uma coisa louca. Mas é um colégio bom, é legal. Maravilhoso foi pra mim. Até foi bom porque, como a gente tinha essa coisa da igreja, do ensino evangélico, Sim. Daí tu vai para o ensino adventista, aí houve uns A gente bons mostra embates. outro mundo, né? E houve bons embates na área de religião, assim, na matéria de religião, porque são pensamentos, interpretações bem diferentes dos mesmos versículos bíblicos, né? Então, muito bate-boca também. Mas foi legal, isso foi uma coisa. Muita suspensão de aula da INB. Eu acho que eles já estão preparados, assim. Claro que sim, eles sabem. Mas o ensino adventista, eu vim da católica, né? E eu acho que eu acabei todas as minhas etapas da católica e entrei na adventista, assim. Não foi ao mesmo tempo que eu fiz as duas. Sim. E como eu já tinha sido educado em outra religião, eu também perguntava muita coisa. Que os caras, assim, Marcelo, não dá mais. Vamos parar por aqui. Mas é legal, religião... E hoje a gente vê, assim, os canais aí que falam de história, né? Que falam Mas de eles história da Bíblia. estudam muito isso. Claro que estudam. Demais. E a gente tem que estudar também, porque é um desafio pra gente. Claro. Ora, como assim? Faz parte Você da não sabe história nada da sua humanidade. igreja, eles sabem. Que é isso, nada. Eles sabem. Então é isso aí. Mas espera um pouquinho, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. A gente tava falando de novo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu voltar. Com 16, antes de eu sair do IACS, o primo da minha mãe era deputado federal. Ele me convidou para participar Já tinha gente na política. Da família já tinha. Que era o filho do Teófilo Sauer. Teófilo Sauer foi prefeito em Taquara. Ele que mandou asfaltar as ruas lá de Gramado, antes mesmo de Taquara, lá em 1950 e poucos, 54, 55. Porque lá, Gramado, era a vila de verão dos taquarenses. Então era necessário lá um asfalto na Borges de Medeiros para os caras que saíam daqui, os caras que tinham grana, né? Sim. Saíam daqui e iam para lá curtir Gramado, passear no asfalto. Enquanto aqui era tudo sem asfalto. Mas tudo bem. Então, ele me influenciou um pouco para entrar no MDB. Naquela época, o nome era MDB, Movimento Democrático Brasileiro. E eu assino ficha, então, como no MDB Jovem. E fui para Porto Alegre já com os meus 16, 17 anos, participar de algumas reuniões que eram clandestinas naquela época, né? Você não podia fazer reuniões públicas, ainda mais de política, e sendo da oposição. Então a gente se reunia ali na João Pessoa, perto do restaurante universitário, que fica bem pertinho da Faculdade de Direito, num apartamento de fundos, térreo de fundos, com uma aberturinha na sala dos fundos, abria para uma outra pecinha atrás para não ser descobertos. Então, tinha ali gente do MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, tinha gente do PT, e tinha muita gente. PT não existia na época, mas dos movimentos, né? Todos eles sindicalistas, tal, que eram movimentos de trabalhadores que não compactuavam com a ideia do período militar. Não vamos chamar de ditadura, porque a gente não sabe, afinal de contas, se foi ditadura ou não, se não está sendo agora uma ditadura. Também. Então não dá, né? O parâmetro é complicado. Quando se está dentro do momento é diferente, né? Então a gente aprendeu ali algumas coisas de como ser oposição, como pensar política, como fazer movimentos estudantis, como arrebatar no discurso, como arrebatar as pessoas para o teu lado. Com 18 faço vestibular, saio de Taquara, fiz meu teste vocacional para engenharia mecânica. Olha só. Sim, estava escutando, montando rádio. Pois é. Mas daí chego em Porto Alegre, na hora de fazer a inscrição, olhei para aquele formulário, engenharia mecânica. Ali eu vou ter que ter matemática. Putz. Não vai dar certo. Nunca consegui entender matemática. Olha que o mais um para mim custou para saber que era 2.
Tá bom. Daí comecei a pensar, não vou fazer para Então engenharia. vamos ver o que não tem matemática. Exatamente. Foi isso que fiz. Vamos ver o que não tem. E comecei de cima para baixo, um pouquinho. Direito? Pá, isso aqui deve ser legal. Me inscrevi no direito. Tá bom. Me inscrevi no direito, só que não avisei em casa. Aí faço vestibular na URGS e na PUC, passo nos dois, tanto na URGS como na PUC. Naquela época, o vestibular era segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nossa. Aplicavam as provas. Cada dia uma prova. E ao longo da semana já saíam os gabaritos. Então você tinha condições. Tô indo mal, tô indo bem. Isso aí. E quando chegou na quinta-feira, eu já estava passado nos dois vestibulares. Nas duas faculdades. Estava passado. Eu tinha ponto de sobra. Sexta-feira, o vestibular era de manhã, porque à tarde, às 0h, providenciava um caderno dos aprovados. E saía a Folha da Tarde também, que era do Correio do Povo. Sim. Que também saiu o caderno dos aprovados. E eu estou no ônibus de Porto Alegre para cá e o jornal já chegou em Taquara. Meu pai pega o jornal e não vê meu nome lá na engenharia. Esse guri rodou! Mas me amaldiçoou. Mas eu cheguei em Taquara e ele... Bravo. O que tu fez? Mas como que tu não passou no vestibular? Não, eu passei. Como assim? Tá aqui, me mostra teu nome. Fui lá no direito, mostrei, tá aqui, ó, no direito, tanto aqui como ali. Ah, que legal, trocou de direito, tal. Mudou tudo na hora, né? Azar que trocou de curso, pelo menos passou. Essa era a ideia. Aliás, nem tô mais tão chateado assim. Isso aí. Então eu entrei no direito, foi uma coisa muito boa, porque o direito deu uma visão assim muito bacana do que eu sou hoje. Mas também, ao mesmo tempo que eu entro na faculdade, eu não pude fazer URGS porque a gente não tinha tanta grana na época, então eu tinha que me manter em Porto Alegre. Sim. Fui trabalhar. E na URGS não dá para trabalhar, porque tem cadeiras de manhã, de tarde, de noite. E na PUC não, era hora da manhã ou de noite. Optei pelo direito noturno. Durante o dia fui trabalhei numa empresa chamada JH Santos, que era a segunda maior rede de lojas do Rio Grande do Sul na época. A primeira era a Incosul, que era uma empresa, eram duas empresas só que tinham de redes, né? E essas duas disputavam o mercado ferozmente. Eu vou para dentro do JH Santos, começo minha trajetória no almoxarifado, que hoje é ali os depósitos, ali perto da Fiergs, na entrada de Porto Alegre. Fico 3 meses, em 3 meses a minha trajetória, eu já estava na vice-presidência da empresa. Não, tu tá de sacanagem. Não pode ser. Em 3 meses, tu saiu de estagiário a vice-presidente. Eu saí lá no almoxarifado, lá onde tu guarda mercadoria, recebe mercadoria, carrega mercadoria, bota na prateleira. Não tem como, botou pressão demais na gente. Ainda bem que eu acho que não pegou isso. Mas foi legal, sabe por quê? Meu velho tinha supermercado e tinha loja também. Então essa história de fazer um pouco de marketing, um pouco de display de mercadorias, sistema de trazer dentro do depósito, organizar para que tudo fique pronto para você pegar e já ter pronto. Mas como foi os momentos de destaque, assim? É legal de trabalhar aqui na empresa que eu... com 12 anos de idade, eu montei meu primeiro não sei o que lá. Com 17 anos, eu montei meu primeiro carro inteiro, do zero. E cada um tem... Qual foram as etapas, assim? Que em 3 meses deve ter acontecido fatos que mudaram todo o jogo. Muitos. Imagina, vai chegar a vice-presidência, tem que acontecer muita coisa. Muitos fatos. Me conta isso, eu acho que isso é legal pra galera. Isso eu acho que é atemporal. A primeira coisa que eu digo para a turma que está iniciando o trabalho é foco. Se você não está vivendo aquilo que você está fazendo, desiste. Vai para casa. Vai fazer outra coisa. Ou até continua fazendo. Mas você vai fazer o mesmo. E não vai se destacar em lugar nenhum, não vai ter sucesso em coisa nenhuma, não vai conseguir fazer absolutamente nada na sua vida. Agora, se você quer ser protagonista de alguma fase legal, de vida e também para o lugar que tu está trabalhando, foco, pense, o que eu estou fazendo? Se eu tivesse que mudar alguma coisa aqui, o que eu mudaria? Eu estou olhando para a sala que vocês têm aqui, para o display que vocês têm, da forma como vocês têm. O que eu faria de diferente se eu fosse um
parceiro aqui dentro da... Qual seria Da o próximo curadoria. passo? Exatamente. Então, assim, comecei no ambiente que era um ambiente legal de trabalho, que foi justamente onde tudo começa, que é o almoxarife das empresas. Lá estão os produtos. Lá tem que estar pronto para poder... O chefe chamou, quer um produto tal, você tem que saber onde está, tem que ter acesso, tem que conseguir ter rapidez na entrega e ter o consumo menor de energia que possa ter, tanto pessoal como de material. Sim. Então, naquela época, não tinha muita coisa de... E ainda tem que bater o estoque. Ainda tem que bater o estoque. Que esse é o pepino. Isso mesmo, controle. Então, tudo isso, eu fui com uma mentalidade, claro que muito pequenininha, porque a gente tinha um armazém, um supermercado em Taquara, uma loja com produtos de departamentos também em Taquara, mas eu entro num pavilhão enorme, onde está tudo distribuído de uma maneira que eles entendiam ser mais prática. Uhum. E eu começo a perceber que não era aquele momento. Não, peraí, se aquele negócio está lá, por que ele poderia estar aqui? E esse aqui poderia estar no outro lado? E aquilo foi começando a fazer essa engenharia dentro da minha cabeça. E lógico que eu me bati de frente com o meu chefe, que jamais ia querer mudar alguma coisa, porque para ele estava bom assim. Sim. Então, E ele já fazia aquilo há muito tempo. Exatamente. Estava muito bom. A zona de conforto dele era excelente. Mas então eu pensei o seguinte, não, peraí, se eu depender dele, eu vou ser um eterno colocador de mercadoria na prateleira para guardar. Eu tenho que ter um aliado lá na direção. E aí fui fazer uma visita para a direção da empresa, para ver onde é que eu estava trabalhando, e tive a oportunidade de conhecer uma psicóloga, que a empresa colocava à disposição Sim. dos empregados, dos associados ali, É uma coisa dos rara. colaboradores. E falei com ela. E disse para ela, olha, queria conversar contigo. E ela me aceitou no programa de atendimento, exato. Comecei a conversar e disse, olha, eu estou na empresa, acho muito bacana, uma empresa que eu sonho, porque é uma empresa grande, é uma empresa bacana. Não sei quanto tempo vou ficar aqui, mas eu queria te dizer que tem algumas coisas que podem ser diferentes. Antes de tu dizer o que é, Uhum. pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, se está gostando desse podcast. Não deixa de conferir nossos patrocinadores que estão na descrição desse vídeo ou no logo QR Code do lado. E não deixe teu carro na mão, traz ele para nós que a gente resolve para você. Voltando, o que tu disse para ela? Eu acho que eu falei as coisas certas, porque ela disse para mim, eu vou te ajudar. Boa. E aí não teve outra. Tudo que eu fazia, do almoxarifado, eu não fui chefe do almoxarifado. Uhum. Eu já fui para o posto seguinte, Já trocou de área. de área, já fui lá para o setor de compras, para saber como é que funcionavam as compras, para poder chegar no almoxarifado e ter as mercadorias. E aí assim foi indo. Desenrolar o problema mesmo. E assim foi. Foi muito rápido, muito rápido. Eu às vezes não consigo compreender por que tão rápido. Mas aconteceu. Porque realmente foi muito rápido. Tipo assim, ó, começou no almoxarifado, foi para compras, para abastecer o almoxarifado da forma correta. Aí tu conseguiu arrumar o almoxarifado no final ou não? Conseguimos fazer uma equipe lá no departamento de compras que atuou com o gerente superior e nós fizemos um organograma, claro, não fiz sozinho, né? Fizemos um organograma do que a gente entendia por ser mais rápido e fácil de se atender dentro de um pavilhão que era enorme, de tantas mercadorias. E eles compreenderam que sim, o planejamento tinha que ser mudado. Então, se mudou tudo dentro do almoxarifado. Se mudou algumas coisas no departamento de compras e depois eu fui para o departamento, e aí foi indo, pessoal, passei por... Mas ficava assim uma semana, 15 dias, já subia. Fizeram um training mesmo. Eles apostaram em mim. Curto. Eles apostaram em mim. Caramba! E em 3 meses eu estava assessor da vice-presidência da loja, da empresa. E achei muito bacana aquela experiência. Foi uma atitude muito bacana da minha parte, da parte deles. Chegou a ficar quanto tempo lá? Fiquei 2 anos. E no final de 2 anos... Que trajetória. Não, mas espera aí, escuta essa agora, só para encerrar esse assunto. Abertura da 77ª loja da empresa, 77. Nossa. Lá em Chapecó, Santa Catarina. Como era a primeira empresa do Rio Grande do Sul que saía das fronteiras,
a Incosul, que era nosso concorrente, não conseguia isto, claro que toda a diretoria se reuniu para ir para Chapecó. O vice-presidente, ele ficou doente um dia antes e não pôde ir. Deu uma dor de barriga nele, certo? E o assessor dele, lógico, não pôde ir também. E eu não fui. E ao chegar em Chapecó, o avião cai e mata todos da diretoria. Mentira! Olha o plot twist! Não, tu tá de sacanagem, não. Entendeu? Não, eu tô rindo, mas é que caramba, olha isso, é muita sorte, Não, mas é olha só. azar dos outros Samuel, também. tu tá compreendendo, Samuel? Desculpa rir da desgraça, mas é que, nossa, salvou tua vida. Marcelo, aqui, foi? Privador de barriga. Foi. Então, assim, o vice-presidente não pôde estar no avião. E se vocês olharem nos jornais ali da época, vão perceber que realmente foi uma notícia extremamente grave. A diretoria do JH Santos, Chocante. o avião caiu e matou todos. E nós ficamos desazados, porque o presidente da empresa era o nosso líder. E ele tinha uma visão empresarial completamente diferente da do vice. Sim. O vice era mais assim, tal, acho que precisa, não sei, vamos ver, tal, coisa, né? Já o presidente não, era daquele de tomar decisões, tal. E ficamos sem diretoria. E a empresa, então, com a morte dos diretores, o vice assume e em 4 meses, a empresa quebra. Nossa. Então, o trabalho de uma vida, que JH Santos é José Honorato Santos, é o pai desses dois. Terminou em função de a morte do pessoal e também. Tal. Desculpa pela dar risada, mas é que foi Mas muito impressionante. uma história diferente, não é? Totalmente. Aí tu voltou pra Taquara. Não, aí eu continuei em Porto Alegre para encerrar minha faculdade. Ah, tá. Tá, mas Verdade. nesse meio tempo, agora entra naquilo que a gente queria. Meu Deus, a gente está se estendendo demais. Capaz. Líder, Tá super bom. líder estudantil na PUC. E eu participo, então, do DCE, Diretório Sim. Acadêmico e tal. Vice-presidente, me elejo na diretoria lá, me elejo com a turma, e era uma turma muito radical. E naquela época a inflação era uma violência, Era bizarro. 60%, 70% ao mês. E a gente ficava louco, porque as mensalidades subiam de uma maneira que a gente não conseguia pagar. Acompanhar. Não tinha como, o estudante estava perdendo, não tinha como. Então fizemos uma greve para poder mostrar que os estudantes estavam unidos e com vontade de se mobilizar para baixar esse valor. E fizemos a primeira greve da PUC e a única que todos os cursos pararam. Nós conseguimos isso. E é lógico que o BOP lá da Brigada Militar foi lá, era uma época legal, porque era 1980, 81, eles vêm com tudo pra cima da gente com o cacetete. Tá? Quando é tudo mesmo, né? Tipo, tem alguém filmando. Não tem ninguém filmando, cara. Já pensou? Se não tem prova, como é que era? É muito complicado. Pesado. Muito pesado. Apanhamos muito de cacetete. Mas foi uma experiência bacana. Mas foi uma experiência bacana. E daí tu sabes que... Tu tá num momento de mudança, né? É. Tu tá vivendo um momento de mudança. Sim. E como eu participava Claro que dos vai ser movimentos intenso. políticos e estudantis, a política está enraizada no teu comportamento. Sim. E eu venho para Taquara, então, para disputar a eleição para vereador, em 1982, na eleição de 82. Mas na brincadeira, porque, na verdade, a minha ideia era apenas disputar, não era Sim. se eleger. Por quê? Porque não tinha tempo, pô. Eu estava em Porto Alegre. Eu vinha às sextas-feiras, de tarde, fazia campanha sábados da manhã, sexta de noite com a minha turma aqui no clube comercial e tudo mais. Sábado da manhã, domingo, e domingo de noite já ia embora, para que segunda eu tinha aula, de segunda a sexta eu tinha aula. E tinha que trabalhar. E aí? Como é que tu vai se eleger fazendo campanha final de semana? Sim. Mas me elegi. Caramba, quantos anos? Eu tinha 18. 18 anos, Sim. vereador, eleito. Sim. Caramba. É muito recente. É. É o mais novo do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Naquela época, o MDB, até saiu uma matériazinha na Zero Hora, dizendo que o vereador mais jovem do MDB no Rio Grande do Sul foi lá de Taquara, o Denis e tal. Então foi uma história É um bacana. marco. Na verdade, é o movimento estudantil conseguindo eleger alguém. Que isso é uma coisa lógico. difícil hoje.
Exatamente. Daí tu entra numa Câmara de Vereadores em Taquara. Me lembro da minha primeira sessão, eu tremia que nem vara verde, porque, afinal de contas, ser vereador naquela época é bem diferente do que hoje, é hoje. Sim. Bem diferente. Naquela época, vereador era para gente mais velha, que já não tinha mais o que fazer, se elegiam, né? Se elegiam um Não tinha vereador. mais o que fazer. É, claro, iam lá discutir. Senhores, todo. conversavam. Eu podia ser filho de qualquer um deles. Sim. Eu era uma criança, estava fedendo a fralda ainda, lá no meio daquela velharedo todo lá. Mas estava lá. Mas foi muito bacana, porque ali eu pude aprender a me dosar. Falar na hora certa. O que dizer quando tu está em grupo. Porque você, querendo ou não, você é uma autoridade. Sim. Então, E a postura muda. completamente. Quando a gente fala assim, o poder te corrompe, o poder te leva... Tu é mordido pela mosquinha azul, né? E é verdade. Você se sente autoridade, você sente que você é o vereador da cidade. Você foi eleito, tantas pessoas lhe escolheram. Então você é o vereador, você é uma autoridade. Agora, quando você deixa esse conceito de autoridade lhe subir a cabeça ao ponto de não saber mais raciocinar, aí está errado. Então você tem que saber, tem que entender que o vereador nada mais é do que um representante daquele que não pôde estar aqui. Sim. E para me dar conta disso, eu levei talvez uns 2, 3 anos até poder entender o que eu estava fazendo ali. Sim, com 18 anos eu falo pros guris, antes dos 20 a gente é meio idiota mesmo. Porque mas é que tu pensa o seguinte, antigamente tu amadurecia muito mais rápido. Mas hoje a gente percebe que existe uma mudança mental muito grande quando tu rompe os 20 anos. Sem dúvida. Tu começa a perceber, não é só eu que tô aqui, não é só minha opinião que conta, peraí, o que tá acontecendo em volta? Tu começa a se tornar adulto, né? Exatamente. Eu acho que eu comecei a me tornar adulto bem mais tarde até. Eu nem sei se... Bom, mas vamos lá. E aí... Nem sei se cheguei lá. E aí eu faço um projeto de lei. Bom, eu não deixei Porto Alegre, porque como eu era Aluno? vereador e estudante de Direito, eu tinha que ainda fazer minhas aulas lá. Então eu passava a semana, ficava só final de semana em Taquara, ainda como vereador. Então era complicado, eu tinha que saber, e ficava segundas-feiras de noite, eu ia de manhã, domingos de noite para Porto Alegre, voltava segunda de tarde para fazer a sessão de noite, Sim. e terça de manhã bem cedo, pegava o primeiro ônibus e voltava para Porto Alegre. O salário de vereador, naquela época era um salário mínimo, então não era lá muita coisa, mas ajudava nas passagens e tudo Sim. mais. Mas não é esse o problema. O problema Viabilizava. lá em Porto Alegre eu participava muito da AGAPAN, Associação Gaúcha de Proteção ao Meio Ambiente, Sim. que era do José Lutzenberger e do José Que ano isso? 1982 me elegi, de 83, 84, participei Pioneiro. muito da AGAPAN. Sim, Não, falava nem se falava nisso nessa época. E se tu falasse em proteção do meio ambiente naquela época, era maconheiro, era Desordeiro, não fazia nada, preguiçoso. proteger matinho, proteger bichinho. Então assim era a ideia. Mas o José Lutzenberger, não sei se vocês já ouviram falar nele. Não. Cara, esse cara foi pioneiro em tudo. Ele era um cara tão inteligente que ele estava vivendo uma época que não era dele. E todos, hoje, se você botar na internet José Lutzenberger, vai perceber que o camarada fez projetos, teve ideias para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, que até hoje se discutem, se debatem aquilo que ele estava pregando lá atrás. Por isso que Porto Alegre era uma cidade do futuro. Por isso que Porto Alegre sempre teve esse conceito de ser uma cidade europeia, de gente inteligente, de gente tal, porque sempre tinha algumas pessoas que eram da vanguarda. Ainda pegar esse meio. Eu pego esse meio. Pego esse meio e trago para Taquara um projeto em 1986, que foi, na verdade, ele que me influenciou muito para apresentar esse projeto, que era o projeto que instituía a educação ecológica nas escolas municipais. Pô, à primeira vista, os vereadores deram risada do meu projeto. O que tu quer com esse projeto? Isso é bobagem. Cuidar de matinha, cuidar de plantinha, você não vai levar a nada. Tem que ensinar matemática, tem que ensinar a trabalhar, tem que ensinar matemática, geografia, história. É isso que tem que fazer. Bom,
eles pensavam assim, vou ser derrotado com o meu projeto, mas vou continuar Pô, apresentando. gente. Primeira votação eu perdi, mas aí naquela época tinham 2 votações para os projetos. Na segunda, aí eu me preparei. Viu que tomou pau na primeira. Aham. Aí eu me preparei. Fui buscar apoio nos meus amigos, nos meus colegas de colégio, nos meus eleitores, nos grupos onde eu poderia encontrar receptividade a essa ideia de ter uma educação ecológica efetivamente feita nas escolas. E consegui lotar a Câmara. Muita gente na Câmara. Cartaz, faixa, grito, barulho, Coisa de tambor. filme. E os vereadores tiveram vergonha do pessoal e votaram a favor. Olha só. Então foi aprovado o projeto. Só que o prefeito vetou. E quando o prefeito veta, o projeto volta para a Você Câmara votar de novo. para ser votado o veto do prefeito, para derrubar ou não o veto. E eu novamente mobilizei o pessoal Vamos lá de e novo. consegui então criar a lei que institui. Até hoje não foi aplicada, mas pelo menos existe uma Não, lei no mas Taquara. o que eu te digo sobre isso é que na minha geração começou uma campanha muito grande de conscientização de separação de lixo, etc e tal. Ah, sim. Tu consegue jogar lixo no chão? O Samuel tem 20 anos. Porque isso tá tão enraizado na escola hoje. Eu participei de seminários e reuniões e palestras. Eu acho que o ano era 2008. 2008, 2007, assim. Que eram muitas. A escola tinha muitos projetos desse tipo. Sim. E é uma coisa que enraizou em todo mundo. Coisas que, tipo, pessoas um pouquinho mais velhas do que eu falam assim, se eu vou tocar meu lixo no chão, meu filho me xinga. Eu falo assim, sim, porque realmente enraizou na legal. cultura da escola isso, dessa separação. O IACS lá, por exemplo, era a única escola que tinha um monte de lixo. A gente não sabia por que tinha tanta lixeira, porque tinha separação de lixo. Isso aí. Isso é muito legal, muito Muito. legal. E acaba refletindo nos hábitos dos adultos da população no futuro, né? Claro, claro. E isso tudo, uma pena que o projeto não pôde ser começado naquela época. Né? Hoje nós teríamos uma outra geração com Antes, outro a gente pensamento. teria evitado tudo muita mais, coisa, né? É verdade. E aí cumpri 2 mandatos como vereador, Se reelegeu. me reelegi, e até com uma certa facilidade. Cumpro meus 2 mandatos, mas ao mesmo tempo eu faço cursos, me formo em Direito, nesse meio tempo me formei em 85, então, e logo depois comecei a ser assessor jurídico em 86, eu fui contratado pela Prefeitura de Igrejinha para começar a auxiliar lá a Prefeitura, fico lá 9 anos para reestruturar a Prefeitura de Igrejinha. Hoje a lei que tem lá de reestruturação da máquina e das secretarias é da minha época, ela está em vigor ainda, é bacana isso. E depois disso fui para Três Coroas, 13 anos, em Nova Hartz, 11 anos. Tá, e E quando Riozinho que tu 20. começou a viajar? Ah, bom, Porque tu tá, 13 anos, 2 anos, assessor do vice-presidente da empresa. Tá, e ele viajou no meio de tudo isso o mundo. Como é que tu conseguiu viajar no meio dessa vida intensa? Pois é, Marcelo. Eu acho que em casa a gente aprendeu muito a não se prender muito a lugares. Meus pais sempre foram muito incentivadores. E quando a gente dizia, eu quero viajar para tal lugar, eles, vai Na hora. vai conhecer, vai olhar para outros lugares, vai ver como é que o pessoal vive lá. Porque tua família são de desbravadores, né? São, e eu acho que está no sangue. Com 17 anos, eu pego tinha uma empresa aqui em Taquara de transporte de cargas. E eu pego uma carona com um caminhão de carga, porque o cara era nosso amigo, meu pai, dono da empresa, e eu vou lá na empresa e pergunto, tem um caminhão de carga aí que vai para algum lugar? Tem um que está saindo agora para o Espírito Santo. Posso ir junto? Caramba. E... Passou quantos dias dentro do caminhão até chegar ao Espírito Santo? foram 5 dias. Cara, Até lá. Até a cidade de... Puxa vida. Bem pertinho de Vitória, um pouco mais acima de Vitória. Mas chovia tanto naquela época, como agora. sim. Chovia tanto que eu cheguei lá, estava tudo debaixo d'água na cidade onde eu queria ir. Que era no casamento de um ex-pastor aqui da igreja. Uhum. Ele me convidou para o casamento, eu disse, eu vou, mas vou de carona, não vou de ônibus. Sim. E fui. Então, essa aventura, essa coisa de aventurar de formas diferentes, sempre teve em mim, assim, essa coisa de ver o mundo de forma Dá pra ir, diferente. vamos lá. Vamos ver. Se der. Até o meio de tu já foi de uma forma diferente. Uhum.
E aí, quando é que tu foi pra fora? Esse foi a Com primeira... 17 anos tu foi pro Espírito Santo de caminhão. Isto. Eu acho que eu comecei mesmo com meus 23, 24 anos, eu fui a primeira vez aos Estados Unidos. Foi minha primeira viagem para o Depois que exterior. acabou teu segundo mandato. Depois que acabou meu segundo mandato. Porque aí eu não queria misturar as coisas, né? Porque Sim. mesmo no período de recesso, a gente aproveitava para fazer os contatos aqui na região, no recesso parlamentar, que era no mês de janeiro e julho a gente tinha também. Então eu aproveitava para ir para o interior, para conhecer as pessoas. Tem um distrito em Taquara chamado... agora me não vi, perto de Gravataí. Uhum. E lá eu fui o vereador mais votado na segunda eleição sem ter ido lá. Olha só que loucura. Então, eu fui conhecer esse lado do interior que eu não conhecia. As divisas do município. Onde elas estão? Quem mora lá? O que eles precisam? Afinal, eu era Eles vereador. estão votando em mim também. Lógico, eles são eleitores. Mesmo que, quando você entra na Câmara, você tem que entender que você não é mais eleitor do seu eleitor. Sim. Não tu é o eleitor vereador do seu eleitor. Da Você é cidade da inteira. cidade. Então, tem que representar todo mundo. E com isso, 23, 24 anos, eu fui para os Estados Unidos, fui para as Ilhas Virgens Americanas. Lá eu passei 6 meses, era para ficar 1 mês só, acabei ficando 6. Eu já tinha escritório em Taquara, daí meu colega aqui, eu telefonei para eles, tu fica aí, eu fico aqui. Acabei ficando 6 meses lá, tive uma experiência fantástica numa família árabe, que me ensinou costumes diferentes, comidas diferentes, hábitos diferentes, linguagem diferente. Aprendi muito inglês, porque na ilha onde eu estava não tinha nada em português, nada. Sim, que realmente imergiu na cultura. Exatamente. Então ali eu aprendi muita coisa. Depois disso não parei mais. Aí, eu gosto muito da Europa, porque aí comecei a pensar, mas espera aí, se eu estou viajando eu também tenho que descobrir cultura. O que o pessoal fala? Quem esteve aqui antes dessa gente que está aqui? E aí comecei a seguir os passos dos mouros, aquele pessoal que sai lá da Arábia, que hoje é a Pérsia, antiga Pérsia, Sim. que hoje é Afeganistão e Turquia. Então, aquele pessoal vem pelo Mediterrâneo, conquista aqui a Península Ibérica, e fica por ali e tal, e faz cultura. E os romanos, onde é que eles passaram e tal. Então, este caminho, essas coisas, eu acho que está inerente em mim quando eu viajo. E gosto muito do interior, fugir da capital. O interior da Hungria é fantástico, o interior da Croácia, o interior da Sérvia. Foi ver como as pessoas vivem de verdade Exatamente. E faço isso sempre. Faço isso há tantos anos e adoro esses roteiros. Faço muitas amizades. Eu até me surpreendo como eu consigo ser empático com as lá. Se pessoas. conectar com facilidade. E tem uma coisa que nas viagens eu nunca fiz, foi para um hotel. Acho que eu já tinha te falado isso, né, Sim. Marcelo? Ah, mas é que o pessoal não sabe. Não ir para um hotel. Qual é o desafio? Hotel é hotel, bicho, velho. Vai ser Você vai estar ali, atendido. claro. Vai estar ali. Né, Samuel? Tu sabe como é. Não dá. Não, peraí. Zona de conforto, não. Vamos desafio. Vamos para o desafio. O que é o desafio? Primeiro, quando não existia internet, era você ir na livraria do Globo em Porto Alegre, quando existia, a maior livraria que tinha, comprar o manual dos albergues. Então você comprava um livrão grossão, enorme. Manual dos albergues. Não trocava, tu entendeu? Chegava lá e ia estar lá esse albergue ainda. Pior que é verdade. Que loucura. É uma loucura. Então, de 2 em 2 anos o manual era renovado, era atualizado. Então eu comprava o manual, para onde que eu vou? Tal lugar. Então, tem albergue, tal. Chegava lá, dava um jeito de sair do aeroporto e pegar um trem ou metrô, sabe, Dá um jeito de qualquer chegar. coisa assim. E dava um jeito de chegar. E ali você encontrava um universo de gente diferente. Gente de todos os lugares, de todos os pensamentos. E ali é que está a essência. Dividindo várias coisas ao mesmo tempo. Nossa, muito bacana. E depois disso, quando começou o Booking, que é o pioneiro nessa coisa de hospedagem, o Booking, eu comecei a ir para os apartamentos. Sim. Para os apartamentos de família. Então, ali você convivia direto, né? Entendi. Aí tu já ia viver junto com uma família. Tava alugando um quarto. Não tem experiência mais fantástica. Claro que se a gente é casado, é diferente de ir para um apartamento, uma casa de família. Mas como eu sou solteiro, para mim era fácil de
me mobilizar. Não tinha tantas amarras, né? Não. E é fantástico você perceber que os costumes, muito embora iguais, são muito diferentes. O que eu quero dizer com iguais? Todo mundo toma café da manhã, todo mundo almoça, todo mundo janta. Mas o que tu come no café da manhã? O que tu fala no café da manhã? Que tipo de relacionamento você tem com a sua mulher, com seus amigos, tal coisa? Qual é o tipo de troca? Toda possível. Então isso faz com que a gente perceba que o mundo ele é muito pequeno. E se você deixar ele pequeno, de novo, é aquela história do almoxarife. Você pode ver o mundo do seu jeitinho ali, das coisas como estão. Agora, não precisa ser assim. Sim. Pra gente finalizar, tem uma coisa que eu sei que o Denis tem em especial que ele me falou e foi uma coisa que realmente isso deu um estalo para nossa vida. Para minha vida, pelo menos. Que é cuidar os detalhes. Ah, sim. O que tu acha sobre cuidar os detalhes? E como isso transforma a vida das pessoas? Meu Deus, Marcelo. Olhar as coisas pequenas, os detalhezinhos. Esta pergunta me fazem a todo momento. Por quê? Eu estou com um programa de rádio aí também na Rádio de Parobé e tal, e eu estou tentando passar para as pessoas a história de observar. Quando eu viajo, a primeira coisa que eu faço é olhar os sapatos. Cara, nunca encontrei 2 pares de sapato iguais no mesmo ambiente. Vou numa estação de trem, sento um pouquinho para ver qual trem que eu vou pegar, tem que esperar um pouquinho, tal coisa. E daí você olha para o chão e começa a perceber o seguinte: quero ver 2 pares de sapato iguais. Procura para ver se tu acha. Sim. Nunca consegui. Faz 20 anos que eu faço isso, ou mais. Tá bom. Depois eu começo a perceber o seguinte: como é que as pessoas caminham? Umas caminham com a ponta do pé, outras com o calcanhar, outras com a planta, outras caminham depressa, outras devagar, pisam com mais força ou com mais... Tá bom. Depois, aí você vê quem está se deslocando. É homem ou mulher? É criança, é jovem, é velho e tal. Você começa a ter O ambiente é composto por quem? Sobe um pouquinho. Como? O ambiente é composto por quem? Por quem, exatamente. Então começa a perceber outras raças, outras pessoas, outros tipos, outras falas, outros negócios. E as roupas que eles estão? Tudo isso teve início lá na minha infância, né? Lá com meus 14, 13 anos, quando eu ia para Porto Alegre estudar inglês, que meu professor de matemática me cobrou um exercício de passar nas vitrines e ver quantas peças de roupa tem, quantas cores tem, quais os preços das mercadorias, num passar de olhos. E eu fui fazendo, durante 3 anos eu fiz esse exercício, e cheguei ao ponto de, num passar de olhos, já depois falar para uma outra pessoa, lá tem tantas coisas, assim, 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 e tudo certinho. Então, isso te dá uma visão do local onde você está, das coisas que você tem, das pessoas que estão com você, do modo como você tem que se comportar, que não tem... Você faz isso automático. Ou não se comportar. Mas é muito bacana, esse exercício vale para todos. Eu acho incrível porque eu comecei a perceber coisas até na minha casa que eu nunca dei bola e comecei a achar bonito. Que nem tu falou, eu moro no mesmo lugar desde que nasci. E aí tu começar a reparar nas coisas, mas aqui aquele tijolinho lá, ali tem um machucadinho, qual foi a vez que machucou? Daí chega alguém lá, chega meu irmão, minha mãe, aquilo lá quebrou num dia que aconteceu, não sei o que. Tem uma historiazinha, tem uma coisa, isso é muito legal. E às vezes tu olha pro buraquinho na parede e diz, mas eu nunca tinha visto isso. É muito louco isso. Então essas coisas, isso transforma a pessoa, porque ela passa a ser uma antena com uma transmissão e recepção. Né? E isso não tem preço na tua vida profissional. Porque no momento que tu sabe... Não só profissional, mas emocional também. Com certeza. Porque tu começa a ficar feliz com coisas que elas seriam imperceptíveis. Exato. E elas têm um impacto emocional positivo, né? Exato. Eu acho que esse é um exercício que deve ser feito por todos. Observar para não cair em artimanhas. Sim. Até para não ser feito muito de bobo. Né? E ter uma ideia daquilo que você quer como pessoa. Não tem preço. Denis,
Quer deixar mais alguma mensagem, algum agradecimento, um contato para te acharem na internet ou o número de telefone? Fica à vontade. Marcelo, Se quiser falar um pouco mais sobre o teu programa na rádio, seria bem legal como as pessoas poderiam te achar e escutar conversas como essa toda semana. Pois é, eu até quero pedir desculpas, né, Marcelo? Eu falei demais. Capaz, maravilhoso. Na verdade, assim, eu fui convidado pela rádio 89.1 de Parobé para falar sobre viagens, 2 anos e meio atrás. E durante 3 meses eu falei sobre viagens, contei algumas experiências aqui e ali, e comecei a perceber que não era bem isso que era a mensagem que eu queria dar. E logo depois nós começamos a falar justamente sobre isso, ser observador e observar os problemas que as pessoas têm. Ok, então isso me deu a noção de hoje ter tido um feedback dos nossos ouvintes no sentido de que eles estão começando a perceber o mundo que eles vivem. Porque uma pessoa que já me deixou extremamente feliz foi uma senhora que sai de Nova Hartz à Serra Grande todo final de semana. Há 25 anos ela faz isso e ela nunca tinha prestado atenção no caminho que ela fazia. Nem onde ela estava. De repente a gente começa, olha para os lados, vê quantas árvores tem, vê se tem árvore, se não tem, tem riacho, não tem, ponte, não tem. Se é plano, se não é. Exatamente. E ela disse que ela ficou maravilhada com o lugar onde ela mora, onde ela vai todo final de semana. E eu quero deixar um grande abraço a ti, muito obrigado pelo convite. Capaz. Pode me achar no Facebook, Denis Bader Wandelemos, no Instagram a mesma coisa. E são essas 2 mídias que eu uso ainda. Tem os 2, tá atualizado. Tá atualizado. Tento, mas não consigo acompanhar. Mas é que hoje nem a gente consegue estar em todas, né, Samuel? É complicado. É muito complicado. Tem complicado. muita coisa. Tem muita coisa. acontecendo de Só vários o jeitos. WhatsApp já me deixa Ocupado por um dia. Rapaz. Muito obrigado. Certo, pessoal. Confira nossos patrocinadores no cantinho da tela que tem a logomarca, o QR Code e também na descrição desse vídeo ou áudio que você está escutando. Esse foi mais um PowerCast na Curadora Digital. Valeu!